E hoje será um mini vlog, gente. No vídeo de hoje estou mostrando aí já pela manhã que o tempo tá formado para chuva, mulher. E não vai ter como escapar dessa chuva. Então já mostra aí a porta que está precisando dar uma geral, uma limpeza, tirar esse cimento que tá colado nela, que desde quando eu mudei eu não limpei ela ainda, né? Mas vai chegar o tempo dela. O chão que está precisando também dar mais uma mão de tinta, porque ele tem descascado, né? E soltado com muita facilidade, porque o pedreiro só deu não sei o que ele fez, mas esse contrapiso dele tá soltando demais aí a areia, e eu moro em cima da casa da minha mãe, né? Então não é na terra, é em cima da casa da minha mãe, sobre a laje dela. E essa sou eu. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo nesses horários assim de tarde ou noite. Então é isso, bora começar o dia já lavando roupa. Preciso lavar roupa porque essas crianças precisam de roupa limpa para ir para a escola, para passar seu dia a dia, enfim. Então isso aí, gente, já estou mostrando para vocês aí antes de colocar o telhado e o poço de ventilação da minha mãe, que dá pro banheiro e pro quarto do meu irmão, gente. E esse poço de ventilação não pode ser fechado. Eu que tenho que providenciar uma janela para pôr aí, ó, entre essas paredes e terminar de subir essas paredes. E aí sim, gente, deixar o poço de ventilação circulando. Mas eu vou ter que dar um jeito de colocar um telhado aí, porque quando chove alaga com força aqui dentro, né? Então vou providenciar aí, vou pedir ajuda aí para poder colocar um telhado aí, para poder não invadir a água com tanta força igual da outra vez que choveu pesado e a água entrou todinha para dentro de casa, gente. Apesar que nesse vídeo vocês vão ver mais pra frente que choveu, molhou do mesmo jeito, mas foi menos do que da primeira vez. Essa foi a tinta que usei no chão, que foi passada aí no chão, gente. Tem tempo que existe essa tinta aí. Estava no cômodozinho lá pra baixo, na primeira casa onde tudo começou, né? Tem vídeo aqui no canal onde eu morei pela primeira vez com os meus filhos, com o pai dos meus filhos. Foi aí embaixo, aí do lado aí. Foi nessa primeira casa aí. Então quem tiver interesse é só dar uma olhadinha nos vídeos antigos que vai saber aí como foi o meu começo aí, né? E até eu chegar nessa fase que eu estou agora, de mãe solo, cuidando de 3 filhos. Tenho 4 filhos, mas a minha filha é casada, então assim, ela mora longe, não mora por perto, mas está aí comigo os meus 3 filhos. Enfim, gente, roupa lavada, o dia tá assim. Parecia que não ia chover, mas foi engano, tá? Porque choveu pesado mais tarde. E é isso, gente. Então bora continuar aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito, para poder me ajudar aqui no canal, que é o canal onde eu tô mostrando minha rotina, essa vida aí, nessa luta de mãe solo e tendo que se virar aí nos 30, né? As paredes tá assim, nem se recuperou da primeira chuva, gente. Olha só como tá bem ensopada ainda, né? E já foi colocado o telhado, né? Que já é tarde, já coloquei o telhado, pedi ajuda aí para colocar o telhado, colocou aí. E para amenizar a água aqui dentro, né? Como não pode tampar completamente esse poço de ventilação, ficou essa abertura aí que vocês estão vendo aí, ó. E essa abertura mais para frente vocês vão ver o que vai acontecer assim que começar a chover. Mas enfim, vai amenizar um pouco aí a chuva entrar com força aqui dentro de casa, né? Então tem que se virar nos 30. Para você, mulher, que tá querendo sair de um casamento que não tá dando, pode preparar seu psicológico, porque é isso aí que a gente passa, perrengue. Igual aí a alimentação. Recebo do Bolsa Família? Recebo do Bolsa Família, mas eu tenho que pagar um empréstimo que eu fiz na conta dos outros para poder pagar o pedreiro, para poder colocar aí esse contrapiso no chão aí sobre a laje da minha mãe e para deixar o banheiro funcional. Então assim, o que sobra é comprar 1 quilinho de cada coisa para passar aí com essas crianças. Então assim, eu tenho que pagar um empréstimo, R$700 que o governo paga aqui para mim, morando com essas 3 crianças, metade dele tem que ir por empréstimo que eu fiz na conta de outra pessoa, que foi o da minha mãe, para poder aí pagar o pedreiro para ele bater esse contrapiso e botar o banheiro para funcionar. Estou mostrando para vocês que tá todo desorganizado aí esse quarto, essas roupas, porque eu lavei roupa e tirei um pouco e joguei em cima da cama para dobrar, só que ainda não dobrei. E nem vou dobrar por agora, porque não dobrei, mas eu organizei as camas, tá, gente? Não deixei elas bagunçadas, não.
Então tô mostrando aí pra vocês como tá o tempo aí no fundo de casa. Essa é a casa da minha mãe, logo abaixo. Essa daí é do vizinho, essa daí. Não sei pra que eu filmei, mas filmei. E assim tá a bagunça, gente. Já tô me preparando aqui, colocando um lajota aqui, pra poder aumentar aí essa ripa aí de cama. Porque da última vez que choveu, que a água escorreu pra dentro de casa, na madrugada o colchão ficou todo molhado. Então assim, complicou, né, um pouco. E aí eu tive a ideia, junto com meu outro filho, de colocar lajota para suspender um pouco. Então eu estou fazendo basicamente um tour pela minha casa antes da chuva, né? E depois da chuva, vocês vão ver aí. Então já estou aí organizando a mesa para os meus filhos tomar café. Não, eles já tinham tomado, já tinham ido para a escola. Então aí, já tinha tomado o café deles. Então essas loucinhas aí já foi da noite, né? E aí a gente não janta, mas como não tem o lanche, então eu tenho que fazer uma farofinha para eles comer e não dormir com fome. Enfim. Ah não, meu filho ainda tá aí. Esse daí não tinha ido para a escola porque não está se sentindo muito bem, né? Porque a pele dele estava muito agitada. Como vocês podem ver aí, até passei uma pomada nele, né? E a pele dele fica assim, gente, por causa do cimento. Por causa do cimento, ele tem alergia, tem dermatite. Então assim, quando tá bem sério mesmo, fica assim a pele dele agitada, né? Mas já estou cuidando, já providenciei pomada, já estou passando pomada nele, tô cuidando dele. Então não deu para ele ir para a escola porque a pele dele estava coçando demais e ardendo. Então não dá para ele ficar com a roupa do uniforme, né? E aí estou usando esse creme aqui para poder deixar a pele dele hidratada, como vocês podem ver. Esse creme é de algodão, é da Natura até. Então é isso, gente, é o que eu tô passando nele para não deixar a pele dele ressecar. Mas o creme próprio dele custa R$150, que é um creme dermatológico, né, que foi passado, que o médico passou para ele, custa R$150. Enfim, não tenho esse creme e ele já acabou há muito tempo. E aí, gente, estou mostrando aí esse tour pela minha casa antes da chuva e depois da chuva, né? Depois da chuva, assim, à noite, quando choveu. Mais pra frente vocês vão ver. Então, se você chegou até aqui, se ainda não deixou um like, deixa um like pra me ajudar, gente. Então aí, olha só, o chão não tinha nem secado ainda direito e eu já estava programando, na verdade, o meu psicológico para a chuva que ia cair à noite. Por que que eu sei que ia cair à noite? Porque o tempo estava bem formado mesmo para chuva. Volta eu para esse quarto aí novamente para mostrar para vocês que tá bagunçado. E eu tinha que organizar esse quarto, gente. Precisava organizar ele, mas antes disso estava mostrando aí para vocês, né? Eu não sei porque que eu foquei na alimentação, mas é mais para essas mães que estão aí como eu, mãe solo, querendo saber o que fazer da vida. Não tem muito o que fazer, gente. Tem que passar pelo perrengue e segurar na mão de Deus, porque Ele vai estar dando direção, vai levantar pessoas para colocar nos seus caminhos para poder ajudar, assim como tem colocado no meu, né? E aí, gente, tô mostrando para vocês esse antes, porque um dia, gente, eu vou vencer nessa vida. Eu creio que Deus não vai permitir eu ficar nesse deserto por muito tempo, ver aí essa geladeira vazia, não ter, assim, o suficiente para dar aos meus filhos, né, o que eles têm vontade de comer. Mas hoje eu tô passando por isso, estou deixando aqui gravado esse perrengue, porque amanhã eu venho novamente com a minha vitória, em nome de Jesus. E mostro para vocês o antes, o que passei e o depois que eu vou vencer, gente. Eu não vou ficar nessa prova por muito tempo. Um dia as portas há de se abrir. Enfim, chegou a noite, como vocês podem ver. Já começou a chover, né? Pesado. Como vocês podem ver, os baldes já estão a posto aí. E mesmo com balde, não tem como escapar muito da água aí no chão, né? Porque vai pingando, vai batendo no balde, o balde vai enchendo, então vai caindo água aí, vai escorrendo, né? Mas eu já estou assim preparada, programada para essa chuva, sabendo que ia chover e que ia molhar dentro de casa, como vocês podem ver que tá aí molhando aí, e é tudo, as paredes também, tá? Não tem o que fazer. Casa em obra, morar em casa em obra é passar por um perrengue assim, né? Mas é um perrengue que a gente sabe que logo a gente dá um jeito aí. Eu vou conseguir dar um jeito aí em rebocar as paredes, arrumar esse cômodo
para poder melhorar aí o nosso dia a dia, né? E quando chover, não ficar assim, como vocês estão vendo agora, onde molha tudo, né? Ou quase tudo. Então é isso, gente. Não tem muito o que fazer, mas eu estou muito grata a Deus, porque hoje em dia não estou mais no aluguel, porque entre morar no aluguel e morar numa casa em obra, que está caindo chuva e está molhando, é melhor morar assim na casa em obra, na sua casa própria, do que morar no aluguel, onde vai chover. E eu passei por uns perrengues lá também que não compensa. Não compensa viver no aluguel, pagar o aluguel e ainda chover e molhar tudo do mesmo jeito. Então assim, eu estou muito satisfeita. Aí, gente, arrumei a cama, tá, gente? Não deixei a cama já todo bagunçado, não. Eu só cheguei as roupas pro canto e arrumei as outras camas, para mim e os meus filhos dormirem à noite. Então, assim, é preferido assim a felicidade dos meus filhos. Meu filho tá feliz aí. Eu falei para ele: filho, nós estamos passando por isso, mas a gente vai ter vitória. Isso aqui é só um momento. Isso aqui é só para vocês crescerem e saber que na vida tem luta. E a gente precisa passar por elas e agradecendo a Deus, porque logo mais na frente vamos ter muita bênção aí para contar. Então assim, ele fica muito feliz, meus outros filhos entendem também e sabe que é um processo, não é fácil, mas é um processo, mas enfim. Como vocês podem ver aí, as paredes estão caindo água. Ó, começou a chover, gente, já tava assim. Isso era o começo da chuva, mas pelo menos os colchões estão no alto, vai dar para dormir aí sem o colchão molhar e tá tudo certo. Então assim, nesse dia aí, nessa noite, choveu, molhou, mas graças a Deus a gente está bem, passamos bem e isso aí, não tem pra onde fugir, né? Não tem o que fazer. Meu filho tá aí arrastando água, mas não vai adiantar muita coisa não, porque vai continuar chovendo, vai continuar molhando. Então, gente, essa é a casa onde eu morava, né? A casa alugada. Vou mostrar um pouquinho para não ficar tão enjoativa aí a minha casa em obra. Vou mostrar aí um pouquinho da casa onde eu aluguei, né? Ela era assim, como vocês podem ver. Ela é assim, né? E tem essa vista maravilhosa. Nossa, não tinha que reclamar dessa vista. Essa vista era maravilhosa, com chuva, com sol. Ela é maravilhosa. E essa é a entrada, né? Onde a gente desce por uma escadaria e sobe por ela. Aí é o fundo da casa, né? Como vocês podem ver, é o fundo da casa da mulher. A dona da casa mora embaixo. Mora embaixo dessa casa onde eu tinha alugado ela. Enfim. E aí, gente, aí é os fundos da casa dela aí, esse corredor aí é da casa dela lá embaixo e tudo certo, né? Mas essa casa, quando chovia, gente, essa escadaria que dá acesso à rua e o portão, e aí a varanda. Mas quando chovia essa casa, olha, não tinha o que fazer, molhava tudo. O único lugar que não molhava nessa casa era o banheiro. O banheiro não molhava, mas de resto, a minha nora sofria lá no quarto dela, junto com meu filho, porque molhava tudo. E eu não tinha muito o que fazer, tinha que colocar os meninos na sala para dormir, e eu dormia junto com eles, porque era um cantinho que sobrava na sala que dava para dormir. Olha a vista como é, maravilhosa. Então assim, eu não tinha muito o que fazer, né? Tinha que pagar o aluguel, claro, água, luz. E aí, gente, pense comigo, entre pagar aluguel e ter a casa própria morando em obra, é melhor ter a casa própria morando, né, na obra do que pagar o aluguel. Aí já tinha forrado, mas vou mostrar um pedacinho antes de estar forrado, né? E nesse momento ela tinha mandado forrar, ainda tinha que passar o perrengue ainda de estar numa casa onde ela estava ainda mandando terminar a obra da casa dela, né? Esse aí foi um bolinho que eu fiz para as crianças tomarem café. Aí eu fiz esse bolinho aí, preparei o bolinho e ficou assim, um bolinho da airfryer. Deu para tomar o cafezinho deles. E essas eram a loucinha que tinha que lavar, né, do almoço, que eu ainda não tinha lavado. E assim estava, né, forrado. Ela tinha pedido para os rapazes colocar esse forro aí.
Mas enfim, e esse aí é o fundo da casa dela, né? Ela mora embaixo aí, como eu já falei pra vocês. E é isso. É telhado, não tenho muito o que dizer aí sobre essa casa. A não ser que era uma casa muito grande, sim. Uma casa grande até. Mas tinha seus perigos, né? Até a vigilância aí, sanitária aí, falou que tinha muito foco de dengue, porque ela tinha muito negócio acumulado aí que chovia e ficava acumulado com a água, né? Então, assim, a mulher até falou que ia conversar com ela, porque não pode, né? Por causa da dengue. E sim, dava muito mosquito, gente, mosquito com força nessa casa. Muito mosquito mesmo, porque ao redor aí era mato puro. Aí era o banheiro, né? O banheiro aí, essa mancha aí, gente, já é mancha desde obra aí, do começo da obra dela. Então, eu fiz de tudo para tirar essa mancha e não consegui. E assim era a casa, né? A casa alugada. Tô mostrando na TV, não sei pra quê, mas mostrei. Agora eu vou abrir a janela, né? Pra poder entrar um vento. E é isso. Quando fazia frio. Mas quando fazia calor, gente, com força. E aí é antes de colocar o forno. Tá aí as coisas no chão, a bagunça, tinha que passar por esse processo todo. E assim, era assim, ó, o telhado tal, na casa toda, era esse telhado assim. E quando chovia, chovia com força, não tinha o que fazer, não tinha para onde correr. E tinha que passar por esse processo aí dela tá com a obra na casa dela, fazendo também, né? E eu não tinha para onde ir, tinha que ficar ali no meio da obra que ela pedia para poder os pedreiros, o povo do forro ir e terminar lá o serviço. E esse é meu filho com o pé na minha cara, né? Como eu mostrei tô mostrando aí para vocês, que a gente dormia no cantinho da sala porque chovia bastante. Foi uns meses que eu passei nessa casa onde foi pouco tempo de sol. A maioria do tempo que eu passei aí nessa casa alugada estava chovendo. Então, assim, não tinha para onde ir, os quartos estavam molhados e a gente tinha que dormir no canto da sala aí. E eu tinha que dormir nesse cantinho junto com meu filho aí, com o pé dele na minha cara, né? Porque eu acordava com o pé dele na minha cara, assim. Mas, enfim, não tinha o que fazer, né? O importante é eles dormirem bem, né? E é isso. Morar em casa alugada também a gente passa um aperto, filha. E ainda tem que engolir cada sapo que eu vou te contar, hein? Não é fácil, não. E meus pensamentos sempre assim, agitados. E aí coloquei o colchão no sol, né? Pra tomar um solzinho aí na varanda. Porque quando molhava, devido a estar dormindo no chão, eles ficavam muito úmidos. Então tinha que ir pro sol, gente. Pelo menos para poder a gente passar mais uma noite. E nossa, coçava tanto o nosso corpo porque ficava úmido. Às vezes não tinha sol para poder secar, aí ficava aqueles colchão úmido, né? Porque ficava diretamente no chão. E aí o corpo coçava demais, gente, demais, tanto o meu quanto das crianças. Mas quando tinha sol, eu colocava aí no sol, como vocês podem ver, para tomar um sol. Eu tomava um sol também para poder secar o corpo, né? Porque dormindo direto no chão, assim, com esses colchão úmido, até meu corpo precisava ser secado. Então, o colchão ficava no sol, eu ficava no sol, as crianças tomavam sol, só que hoje elas não estavam tomando, não. Nesse dia aí, no caso, né? Não estavam tomando sol, não. O outro tava ali secando também. Então, assim, essa casa do lado que eu mostrei um colchão verde, tá em obra também, né? Ela vai alugar essa casa aí, mais pra frente, porque ela tá terminando essa casa para poder alugar. Essa que eu mostrei que tá um colchãozinho verde. Mas enfim, coloquei esses colchão no sol, como vocês estão vendo aí, para tomar um sol, e foi isso. Foi isso, e esperar que eu acho que à noite nesse dia aí choveu. Vocês estão vendo aí na parede aí tá manchado, porque à noite tinha chovido. Aí amanheceu com esse solzinho aí e coloquei os colchão no sol. Mas à noite desse dia também choveu. E não choveu pouco, tá, gente? Choveu pesado. Pesado mesmo. Então, assim, foi complicado. Foi momentos que eu passei muito difícil. Onde eu precisei ter muita força para poder, assim, não surtar, gente. Porque a mente da gente não fica legal. Confesso para vocês, não fica bem. Eu acho que tem algumas mães solos aí que
pode ser que entenda o que eu tô falando, mas é cada uma que a gente passa. Aí, ó, o balde aí já aposto, né? Porque a bacia, né? A minha bacia aposto, porque já tava pingando aí. Esse foi um dia seguinte. E aí, a gente, vasilha espalhada pra tudo quanto é canto. E não tinha o que fazer. Tinha que passar por isso. Aí, ó, o quarto onde a gente tinha para dormir tava todo alagado, não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, porque pingava tudo quanto é canto, pingava pelas paredes, escorria água pelas paredes, pingava pelo teto, molhava foi tudo. Esse dia eu até tirei esses documentos daí antes que molhasse tudo, né? Não sei aonde eu enfiei eles, mas eu coloquei eles em algum canto para poder a goteira não molhar, né? Porque era documento, pasta de documento. E aí, olha, molhou foi tudo, né? Aí tá até amenizado. Mas enfim, outro dia morando nessa casa alugada, o sol de novo. Então seria mais um dia que eu ia colocar os colchão no sol para tomar um solzinho, enquanto tinha, né? Porque depois ia chover novamente à noite e a gente ia passar pelo mesmo processo. Aí é o meu filho dormindo, né? E dormindo aí perto da goteira, como vocês podem ver, porque no quarto estava muito molhado, não tinha como secar o quarto para pôr o colchão para dormir, porque estava chovendo e ia continuar escorrendo e o quarto ia ficar cheio de água, igual ficou da outra vez, quando eu não sabia que molhava. Eu acordei dentro d'água, gente, acordei com o colchão só a água. E meu filho tá aí dormindo. As crianças dormem assim, despreocupadas, mas elas ficam preocupadas, né? Vendo a minha preocupação, elas ficam preocupadas. Mas elas conseguem dormir bem. Agora, a gente, mãe, a gente não consegue dormir bem. Eu mesmo não consigo dormir. Quando eu tô nessa dificuldade toda aí, passando por um processo com meus filhos, eu não consigo dormir, gente. E não consigo comer bem, não consigo, só fico pensando em uma solução, né? Mas é isso, a gente passa por um processo e é recompensado mais na frente, né? Porque não tem luta sem vitória, né? Não tem vitória sem luta, na verdade. Mas é isso, gente. Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreva se ainda não é inscrito, porque vai me ajudar muito. Estou aqui com 225 inscritos, né, aqui, e eu espero muito em Deus que eu consiga vencer nesse canal também, né, mostrando aí a minha rotina, mostrando para vocês que o processo é lento, mas a gente consegue. Eu como mãe solo aqui cuidando dessas crianças e sendo assim sei lá, passando aqui a minha vida aqui para vocês, documentando assim, sendo a minha rotina aqui diária, mostrando aqui, mas é mais para mim mesmo também, para no futuro eu ver o que eu passei, meus filhos verem, meus netos verem o que foi assim o começo dos meus filhos, o meu, para que eles também assim cresçam homens e mulheres com sabedoria, né? E pensar duas vezes se quer viver uma vida de farra, de viver uma vida assim sozinho, que quer só se divertir, não arrumar família, porque quando a pessoa arruma família e quer viver numa farra, só diversão, escolhendo mais a farra, os amigos, a bebida, isso que acontece, o filho paga, a mulher paga, a família paga, então é um preço muito alto. Então esses vídeos que eu posto é mais para poder no futuro meus netos, meus filhos verem esses vídeos assim e saber que a vida é uma escolha e a gente tem que saber o que a gente vai querer da nossa vida. Até mulher mesmo que não é casada, que ainda não arrumou nem namorado ainda, tem que saber fazer uma boa escolha. Eu não fiz uma boa escolha e eu tô colhendo um fruto dessa má escolha que eu fiz. Mas eu sou feliz com os meus filhos porque eu sei que eu vou fazer deles homens e mulheres que não vai fazer a família, se eles tiver com a intenção de ter família, a não fazer a família passar por isso, porque é complicado, né? O pensamento psicológico da criança, da mulher, fica totalmente esgotado, gente.
é um preço muito alto que a pessoa paga. Mas enfim, página virada, estou na minha casa própria hoje em dia, graças a Deus, né? Graças a Deus, a minha mãe, minha prima, que me ajudou muito, muito mesmo. Sem ela, não sei não sei o que seria de mim sem a minha prima, porque ela foi o pontapé inicial. Ela providenciou material para poder eu terminar aqui a laje aqui, né? Bater o contrapiso, terminar o banheiro, colocar a porta e terminar uma paredinha que tinha aqui nessa casa em obra que eu moro. Tem vídeo aqui no canal, o processo aqui, como foi o começo assim de terminar ela para poder mudar. E é isso, gente. Graças a ela, graças à minha mãe que me cedeu lá o cartão de crédito dela para poder pagar o pedreiro e cedeu a casa dela também, né? Ai, gente, essa escada aí não dava para subir nem descer no dia de chuva. Era interditada. Era interditada, gente, eu ficava de bobeira, porque assim, chovia e a calha era aí. O negócio de dispensar a água da chuva era aí. E no começo era assim, gente, eu cheguei assim para essa casa. Minha mãe também me ajudou muito no começo, porque eu não tinha fogão nem gás, cozinhava na airfry e às vezes não tinha como comer a comida da airfry porque era horrível. O arroz ficava totalmente duro e é isso. Aí minha mãe fazia a comidinha e mandava para mim, né? E graças a Deus, graças a ela, assim, tinha momentos que a gente, assim, ficava grato porque ia comer uma comidinha diferente sem ser da airfry, né? Mas enfim. Ou no fogãozinho, né, elétrico, mas o fogãozinho elétrico que tinha aí era muito, ele é muito ruim esse fogão, o fogãozinho elétrico, né, que tinha aí. E esse foi o dia da mudança, né, no começo do começo. É esse fogãozinho elétrico aí que eu tô falando pra vocês, ele demora muito a esquentar. Nossa, mas essa sopa aí foi um mingau, porque o macarrão ficou na água aí, nada de esquentar, e virou um mingau. E nesse dia foi o dia da mudança, o primeiro dia que eu cheguei para essa casa. E com o pensamento assim, Deus, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Quando eu olhei esses meus filhos aí, e isso aí que vocês estão vendo, mais tarde eu me deparei num choro, né? Mas assim, porque eu só tinha o Bolsa Família, né? E também estava suspenso meu Bolsa Família. E aí eu não sei o que eu ia fazer. Tava mostrando aí à noite, né, pra vocês. E eu tinha acabado de me mudar. Eu, meus filhos, minha nora, né, que ela veio morar comigo por um tempo. Hoje em dia ela não mora mais porque eles se separaram. Fogo de palha desses adolescentes de 17 anos, né. Mas enfim. E aí, gente, mas meu filho trabalha, graças a Deus, ele trabalha. Ele é responsável. E agora, assim, tô mostrando pra vocês o começo aí, né, da minha mudança também. É um vídeo aleatório, né, é um mini vlog aí da minha vida aí, dos processos. Esse é o quartinho onde dormia meu filho, minha nora. Mas tava bagunçado porque nós tava chegando com as coisas aí, né, mudando aí com as coisas. Tinha acabado de mudar, na verdade. E aí eu tô mostrando pra vocês aí o processo aí da minha chegada aí, né, nesse dia. Mas enfim, foi um processo que precisei passar, meus filhos precisou passar e hoje em dia estamos aqui. Aí, gente, ó, o macarrão que virou uma sopa, foi uma sopa, né, na verdade, mas foi um mingau, porque demorou muito a esquentar essa água. Esse fogãozinho aí não compensa comprar. Então essa era a minha antiga casa, né, devido aí o pai dos meus filhos ter tomado essa atitude aí de querer quebrar tudo, alterado por causa de bebidas e coisas a mais. Então ele quebrou tudo, então eu vi que não dava para continuar com os meus filhos aí, morando aí não. Porque eu tava colocando minha vida em risco e a dos meus filhos. Então precisei sair, né, dessa casa e ir pro aluguel. E hoje em dia estou aqui sobre a laje da minha mãe, graças a Deus. Mas ele me deixa em paz, graças a Deus ele me deixou em paz. Tá vivendo a vida dele e eu a minha, cuidando dos meus filhos, porque esse é meu objetivo, cuidar dos meus filhos, até eles terem idade suficiente para tomar conta da própria vida deles. Então, morando na casa alugada, eu ainda levava eles para a praia, minha irmã também. Nossa, minha irmã contribuiu, foi muito, porque ela participou muito aí em dar o lazer, né,
aos meus filhos. A gente ir na praia, levar eles, levar meu sobrinho. E levava um pacotinho de chips, um refri na sacolinha. Era um lazer aí para distrair a mente, tá, gente? Então, assim, a minha irmã contribuiu muito, meu irmão também contribuiu muito. Vou até postar um vídeo que eu não postei morando na casa alugada, onde ele inventou de fazer um churrasquinho. O churrasquinho foi na airfry. Ele falou assim: vamos fazer um churrasquinho e vamos fazer na airfry mesmo, passar um domingo legal. Eu vou editar esse vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi um dia muito bom, um dia agradável. Meu irmão me ajudou muito, minha irmã. Graças a eles, eu não surtei, porque eu sofro de ansiedade extrema, gente. Então, assim, é complicado quem sofre, quem passa por ansiedade. Mas se tiver pessoas nos apoiando, nos ajudando, nos dando força, a gente passa. A gente consegue passar por um novo processo, né? Que é para outra fase. E aí as crianças se divertiram nesse dia e foi maravilhoso esse dia aí para elas, para mim também, que distraía a mente. Mesmo que eu sei que depois ia voltar os pensamentos tudo de novo que eu ia fazer da vida, mas o importante é que elas estavam felizes e eu fiquei feliz também. Então é isso, gente. Eu vou chegar aqui no final desse vídeo pedindo vocês para deixar um like se ainda não deixou, se inscreva se ainda não é inscrito. Estou aí vendo o YouTube da minha filha, né, o canal da minha filha, que ela parou de produzir vídeo, mas eu fico vendo os vídeos antigos, né, inclusive na casa onde a gente morava pela primeira vez. Então é isso, fica aí uma reflexão para vocês e até os próximos vídeos. Fui!